E aí, pessoal, eu sou o Leonardo de Mello e essa é a nossa quarta aula de como aprender inglês com famosos ou com textos de pessoas famosas. E nessa semana a gente vai estudar um pedaço de uma entrevista do Keanu Reeves de quando ele estava promovendo o filme dele John Wick 3. Então a entrevista vai ter mais ou menos uns 40 segundos, o pedaço do vídeo, porque não dá para estudar a entrevista inteira. E vai ser esse pedaço de texto aí que está aparecendo na tela, que você está vendo. Então, se concentra, fecha o WhatsApp, fecha o Instagram, para você conseguir absorver o máximo possível dessa aula. E também, para você não perder nenhuma aula, você pode se cadastrar na minha lista de e-mail, que você vai receber todas as novas aulas direto no seu e-mail. O link vai estar na descrição do vídeo. Então, agora eu vou tocar aqui o vídeo para você ver se você entende alguma coisa. Yeah, so we had this vision for John Wick to go to the desert. And Chad was like, that sounds great. Where? And so Chad started to go on a tour and looking for locations. And he eventually, fell in love with the Sahara. And we had the chance to go to Morocco, which was amazing. And I'd never been to the desert. I'd never been to the Sahara. I'd been to the desert, but I just hadn't been to the Sahara. And to go there, what a magical, amazing, profound place. So for me to be in a John Wick suit, playing John Wick, walking in those sand dunes, was a moment of my life. E agora que você já assistiu o vídeo, a gente vai estudar ele. Mas antes, não esquece que no final da aula eu vou te mostrar como você coloca em prática o que você vai aprender aqui agora, para que você consiga aprender essa entrevista, esse texto, em menos de uma semana. Então, e no final da aula também você não esquece de baixar o material em PDF MP3 para você conseguir colocar em prática. Então, vamos começar. Ele começa falando: Yeah, so we had this vision. Deixa eu pegar aqui o bloco de notas. Yeah, so we had this vision. Sim, então nós tivemos esta visão. Yeah é o mesmo que yes, praticamente a mesma coisa. Yeah, aqui ele está respondendo o entrevistador sobre o John Wick. Yeah, sim. So, então, so we, então nós ele está falando da equipe dele, equipe do filme. We had significa tivemos. Have é o presente, significa ter. Had significa tivemos, porque aqui está no plural. We had, nós tivemos. This, esta, vision, visão. Então ele começa falando, yeah, so we had this vision. Sim, então nós tivemos esta visão for John Wick to go to the desert. Para John Wick ir para o deserto. Aqui ele está falando do papel dele como John Wick no filme, que o John Wick ia para o deserto, que é uma cena do filme, que ele vai para o deserto. Então, for John Wick to go to the desert. Para John Wick ir para o deserto. For significa para John Wick. Para John Wick. To go, para John Wick ir. To go é o verbo ir. To go, ir. For John Wick, para John Wick ir. To, para o desert. Para o deserto ou ao deserto. Você pode trazer isso aqui como ao também. Para o deserto ou ao deserto. For John Wick to go to the desert. Para o John Wick ir ao deserto, para o deserto. And Chad was like. E Chad disse. And Chad was like. E Chad disse. Aqui o Chad é alguém da equipe dele, da produção do filme. And Chad. E Chad was like. Was like é uma expressão e significa disse nesse contexto. Ele está substituindo said, que significa disse também. E said é o passado de say, que significa dizer no presente. And Chad was like. E Chad disse. Was like. Então, você traduz isso aqui
tudo junto. Was like, disse. E aqui uma frase de exemplo. So I was like. Aí continua. Então eu disse. So. Então so I. Então eu was like. Então eu disse. E aqui o I é um I. Só que é um I maiúsculo. Não pode ser I minúsculo. Se for um I minúsculo, tá errado. Tem que ser sempre I maiúsculo. So I was like. Então eu disse. Aí completa com alguma frase. E ele fala, and Chad was like. E Chad disse. That sounds great. Where? Isso parece ótimo. Onde? Aqui eles estão falando de ir para o deserto. O John Wick ir para o deserto parece uma ideia ótima. Então, that sounds great. Where? Isso parece ótimo. Onde? That sounds great. Isso parece ótimo. Isso aqui é uma expressão. Você pode falar sounds good. Sounds good. Aí fica parece bom. Sounds fine. Também parece bem ou parece bom também. Mesmo significado. Então, that sounds great. Isso parece ótimo. Isso parece ótimo. Where? Where significa onde. E aqui uma frase de exemplo com sounds great para você entender melhor. That sounds great to me. Thank you. Isso parece ótimo para mim. Obrigado. That sounds great. Isso parece ótimo to me. Para mim ou para mim. Thank you. Obrigado. Então ele fala, that sounds great. Where? Isso parece ótimo. Onde? And so Chad started to go on a tour. Então Chad começou a ir em uma tour. And so Chad started to go on a tour. Então Chad começou a ir em uma tour. And so. Então Chad started. Chad começou. Started é o passado de start, que significa começar. And so Chad started. Então o Chad começou to go, a ir on a tour, em uma tour. Aqui ele começou a ir em uma tour para procurar um deserto, algum lugar bacana para eles filmar a cena do John Wick no deserto. And so Chad started to go on a tour. Então Chad começou a ir em uma tour. And you're looking for locations. And we. E você está procurando locais. E nós. And you're looking for locations. And we. E você está procurando locais. E nós. E uma coisa que eu esqueci de dizer antes da aula começar é que você pode perceber que a tradução não é uma tradução fluente, é uma tradução ao pé da letra, para você entender a maneira como eles falam em inglês. Se fosse uma tradução fluente, aí ia ficar um pouco confuso para você entender. Isso você aprende conforme você vai avançando no inglês. Se você está num nível mais baixo, então é melhor você estudar com uma tradução mais ao pé da letra para você entender a maneira que eles falam em inglês. Por isso eu traduzi desse jeito. E eu sempre vou ensinar pelo contexto, ao invés de ficar ensinando regra gramatical. Porque pelo contexto você fixa melhor. E pelo contexto, como no inglês tem muita frase com diversos significados, tem muita palavra com vários significados, se você aprender palavra por palavra, aí fica confuso. Mas se você aprender pelo contexto, você entende com muito mais facilidade. Então ele fala and your. Your é a contração de you are. Para você contrair, your. Você pode fazer do mesmo jeito, tanto faz. Ambos os jeitos estão corretos. And your, e você está looking for, procurando. Looking for é um phrasal verb e aqui está no gerúndio, que é o procurando. É o nosso ando, indo, endo, e no inglês é o ing aqui no final. Você pode falar look for, que é procurar, e looking for é procurando. Você pode traduzir como procurando por ou só procurando. And you're looking for locations. E você está procurando locais. Ou e você está procurando por locais. And we. E nós. Aqui no we, ele ia falar and he. Mas ele errou e ele corrige no próximo slide.
Então ele fala and we, e nós. E aqui uma frase de exemplo com looking for. Are you looking for a business partner? Porra. Foi. Você está procurando por um parceiro de negócios? Are you, aqui como tá fazendo uma pergunta, você inverte. Are you é para fazer pergunta. You are é afirmação. Então, para você fazer uma pergunta, você só inverte. Ao invés de ser are you, ao invés de ser you are you. Então, sempre que você vier aqui, are you é pergunta. You are é afirmação. Se for uma conversa informal, está com seu amigo ou com alguém que você tem afinidade, ou se você só não quiser falar de uma maneira formal, você pode falar you are looking for. Aí você continua aqui a frase. E pode ser uma pergunta também, dependendo da sua entonação, da maneira que você fala. Porém, assim está errado gramaticalmente. O certo é are you e não you are. Mas se você estiver conversando com seu amigo, você sabe que você pode falar do jeito que você quiser. O importante é você ser compreendido. Então, are you, você está looking for, procurando por, e um business partner. Business é negócio. Business partner é parceiro. E business partner é parceiro de negócios. Partner, parceiro. Business partner, parceiro de negócios. Ao invés de ser negócio e parceiro, eles invertem em inglês. Falei errado, confundi. Ao invés de ser parceiro de negócios, partner business, é business partner. Então, eles invertem, mas a gente traduz como parceiro de negócios. Então, are you looking for a business partner? Você está procurando por um parceiro de negócios? E o John Wick. E o Keanu Reeves fala, and you're looking for locations. And we. E você está procurando locais. E nós. He eventually, you know. Ele eventualmente sabe. He eventually, you know. Ele eventualmente sabe. Aqui o he, ele, que ele corrigiu, que ele começou falando you're looking for locations and we. Aí ele corrigiu, aí ele fala he, para corrigir. He eventually, ele, que é o Chad. He eventually, ele, eventualmente, eventually. You know é um vício de linguagem, é como se fosse o nosso tipo em português. Quando você se confunde com o que você está falando, quando você esquece aquilo que você está falando e você fala tipo isso, tipo aquilo. No inglês tem you know e outros vícios de linguagem também, mas you know é muito comum mesmo. Você vai ver muito isso conforme você for aprendendo inglês. Isso aqui é muito comum, isso significa sabe, tipo, se traduz do jeito que você quiser. É só para você não deixar aquele silêncio estranho na conversa. Aí você fala, he eventually, you know, aí você completa, para você conseguir pensar. Então é isso, ele só está completando a frase aqui com um you know, para não deixar aquele silêncio, para você falar tipo. He eventually, ele eventualmente, you know, sabe. Mas se você for traduzir isso aqui palavra por palavra, é você sabe. He eventually, you know, ele eventualmente sabe, ou você sabe. Fell in love with the Sahara. Se apaixonou pelo Saara, pelo deserto de Saara. Fell in love with the Sahara. Se apaixonou pelo Saara. Aqui o fell in love é uma expressão, ou phrasal verb, eu não sei exatamente, e significa se apaixonou. É o passado de fall in love, que significa se apaixonar. Se apaixonar. Fall in love, se apaixonar, e fell in love, se apaixonou. É o passado. E você fala fell in love with, se apaixonar com, não é aqui, ó, fell in love with, se fosse traduzir palavra por palavra, seria caiu em amor com. Mas você traduz isso aqui tudo junto. A expressão é fell in love with ou fall in love with, que é no presente. E você fala se apaixonou por ou se apaixonou pelo, que é o Saara aqui. Então, fell in love with the Sahara, pelo Saara. Sahara é Saara. Fell in love with the Sahara, se apaixonou pelo Saara. E aqui uma frase de exemplo com fell in love with. She fell in love with a handsome man.
ela se apaixonou por um homem lindo. She fell in love with. Ela se apaixonou por, não se fala she fell in love for, é she fell in love with. She fell in love with, ela se apaixonou por, e um handsome, lindo, handsome man, um homem lindo. Então, ao invés de ser man handsome, é handsome man, homem lindo. Em inglês, eles invertem. Então, ele fala, fell in love with the Sahara, se apaixonou pelo Saara. And we had the chance to go to Morocco. E nós tivemos a chance de ir ao Marrocos. And we had the chance to go to Morocco. E nós tivemos a chance de ir ao Marrocos. And we. E nós, and we had. E nós tivemos the chance. A chance to go. Para ir ou de ir, você traduz do jeito que você achar melhor. To Morocco, ao Marrocos ou para Marrocos. E ele fala, and we had the chance to go to Morocco. E nós tivemos a chance de ir ao Marrocos. And which was amazing. E foi incrível. And which was amazing. E foi incrível. Aqui ele está falando que ir pro Marrocos, ir pro deserto do Saara, foi incrível. And which, e que was, e que foi amazing, e que foi incrível. Aqui esse which, na tradução, você não precisa traduzir ele, mas pode falar aqui, e que foi incrível. Você também pode substituir isso aqui por it. And it was amazing, e foi incrível. Pode ser assim também. And which was amazing, e que foi incrível. Amazing é incrível. E which significa que ou qual, depende do contexto. And which was amazing, e foi incrível. E ele fala, and I'd never been to the desert, e eu nunca tinha ido ao deserto. And I'd never been to the desert, e eu nunca tinha ido ao deserto. And I'd aqui é o passado não, é a contração de I had never been to the desert. Isso aqui você traduz tudo junto para não fazer confusão na sua cabeça. Então você vai aprender pelo contexto. I'd never been, eu nunca tinha ido. Aqui I had never been. I had, eu tinha. I had never, eu tinha nunca been, ido. Ou eu nunca tinha ido. Eu nunca tinha ido. Traduz tudo junto para não fazer confusão na tua cabeça. Então, e você pode fazer a contração também. Ao invés de ser I had, você fala I'd, que é bem mais comum. I'd ou I had. I'd never been, eu nunca tinha ido to the desert, para o deserto ou ao deserto. E aqui frases de exemplo para você entender o had never been e o had never, só o had never. I had never been there. Eu nunca tinha ido lá. I had, eu tinha. I had never, eu tinha nunca ou eu nunca tinha been, ido there, lá. Então você traduz isso aqui tudo junto para não fazer confusão na tua cabeça. I had never been, eu nunca tinha ido. Fim. There, lá. E aqui outra frase de exemplo. I had never seen it. Aqui, seen it. Eu nunca tinha visto isso. Então, no inglês, não importa, para você aprender inglês de uma maneira mais fácil, mais simples, não tenta desvendar a gramática. Aprende pela estrutura da frase, aprende pelo contexto, para você ter mais facilidade na hora que você estiver estudando e não fazer confusão na tua cabeça, para você não ficar pensando quando você for formular uma frase, que tempo verbal eu estou usando a preposição certa, estou usando o artigo certo. Então esquece isso, aprende pelo contexto e pela estrutura das frases, que fica muito mais fácil de você estudar. I had, eu tinha. I had never, eu tinha nunca ou eu nunca tinha seen, visto it, isso. I had never seen it, eu nunca tinha visto isso. E ele fala, o Keanu Reeves,
And I'd never been to the desert. E eu nunca tinha ido ao deserto. I'd never been to the Sahara. Eu nunca tinha ido ao Saara, ao deserto do Saara. I'd never been to the Sahara. Eu nunca tinha ido ao Saara. I'd, novamente, é a contração de I had. I had ou I'd. Eu tinha, I'd never. Eu nunca tinha been, ido to the, ao ou para o Saara, o deserto do Saara. Que deu um bug, eu perdi o meu bloco de notas, mas agora eu tô de volta. Então vamos lá. I'd never, eu nunca tinha, eu tinha nunca, ido, eu nunca tinha ido, to the, ao Sahara, ao deserto do Saara. E aqui uma frase de exemplo. I had never done this before. Eu nunca tinha feito isso antes. I had, eu tinha. I had never, eu nunca tinha. Done, feito. This, isso ou isto. Before, antes. Aqui a estrutura had, never, você pode ter percebido já que você pode trocar por been, por seen, por done, que a estrutura nunca muda. I had never é eu tinha nunca, ou eu nunca tinha. E done, feito, this, isso, before, antes. I'd never seen this before. Eu nunca tinha visto isso antes. I've never been. Eu nunca tinha ido. Aqui fica meio sem sentido, mas você entendeu. Porque não dá pra falar, eu nunca tinha ido isso antes. Fica esquisito. Então, I'd never done this before. Eu nunca tinha feito isso antes. E o Keanu Reeves fala, I'd never been to the Sahara. Eu nunca tinha ido ao Saara. I mean, I'd been to the desert. Quero dizer, eu estive no deserto. I mean, I'd been to the desert. Quero dizer, eu estive no deserto. I mean é como se fosse uma expressãozinha, significa quero dizer. Então você traduz isso aqui tudo junto. I mean, quero dizer. I mean, quero dizer. I'd é a contação de I had been. Aqui, eu estive. I had been. Eu estive. Traduz isso aqui tudo junto. I had been. Eu estive. Aqui não tem o I had never been. Então é só I'd been. Eu estive. Traduz isso aqui tudo junto como se fosse só uma coisa. I had been ou I'd been. Eu estive. Se fosse I had never been, eu nunca estive. Então, I had been ou I'd, que é a contração, I'd been, eu estive, to the desert, eu estive no deserto. I mean, I'd been to the desert. Quero dizer, eu estive no deserto. E aqui frases de exemplo. Yeah, I mean, it was really strange. Sim, quero dizer, foi realmente estranho. Yeah, sim, I mean, quero dizer. Novamente, traduz isso aqui tudo junto. I mean, quero dizer, é uma expressão. Expressão você não traduz palavra por palavra, senão pode perder o sentido. Então você traduz tudo junto. Yeah, I mean, sim, quero dizer. It was, foi ou isso foi. Você pode, em português, você não precisa falar o isso foi, você pode falar só foi, mas em inglês não pode ser só was, tem que ter o it aqui. It was, foi, really, realmente, strange, estranho. E aqui, outra frase de exemplo com had been. He had been waiting for this moment. Ele estava esperando por esse momento. He had been. Ele estava. Aqui traduz tudo junto. Ele estava. Aqui é estava e não estive, porque está falando do he, que é ele. Se fosse I had been. Eu estive. Waiting for. Eu estive ou eu estava esperando por esse momento. He had been. Ele estava. E aqui também você pode fazer a contração. He'd been waiting for. Ele estava esperando por. Aqui o waiting for é esperando por. This, esse ou este, moment, momento. He'd been ou he had been waiting for this moment. Ele estava esperando por esse momento.
E aqui o Keanu Reeves fala: I mean, I'd been to the desert. Quero dizer, eu estive no deserto. But I just hadn't been to the Sahara. Mas eu só não tinha ido ao Saara. But I just hadn't been to the Sahara. Mas eu só não tinha ido ao Saara, ao deserto do Saara. But eu, just significa só ou apenas, tem outros significados também, mas nesse contexto significa só. But I just, mas eu só, hadn't é a contração de had not, significa não tinha. Aqui é tinha, não, ou, traduzindo para português, não tinha. Eles não falam not had, eles falam had not, eles invertem. Então, ao invés de ser not had, é had not, não tinha. Opa, deixa eu arrumar aqui. But eu, just, eu só, hadn't ou had not, não tinha been, não tinha ido to the, para o ou ao, Sahara, Saara. E aqui uma frase dizendo com hadn't. I hadn't done the task. Eu não tinha feito a tarefa. I hadn't ou I had not. Eu não tinha done. Não tinha feito a task. A tarefa. I hadn't done the task. Eu não tinha feito a tarefa. But I just hadn't been to the Sahara. Mas eu só não tinha ido ao Saara. And to go there, what a magical, amazing, profound place. E ir para lá, que lugar mágico, incrível e profundo. Aqui ele está descrevendo o deserto do Saara. And to go there, what a magical, amazing, profound place. E ir para lá, que lugar mágico, incrível e profundo. And to go, e ir, and to go there, e ir lá, ou ir para lá. There significa lá. And to go there, e ir lá, ou ir para lá, se traduz do jeito que você achar melhor. Eu acho que ir para lá fica mais uma leitura, a gente ouve com mais facilidade, não fica tão estranho, ao invés de só ir lá. And to go there, e ir lá, ou ir para lá. Ware é um what, é como se fosse uma estrutura de linguagem que significa que, só isso, para dizer what a day. Se você estivesse tendo um dia difícil, você pode falar what a day, que dia. Ou você pode falar, também pode ser no lado positivo também, você pode falar what a day, what a great day, que ótimo dia. Depende do contexto da frase, depende de como você está falando. Pode ser algo positivo ou algo negativo. Aqui está sendo algo positivo, que ele está falando bem do deserto do Saara. What a magical, que mágico. Amazing, incrível. Profound, profundo. Place, lugar. Como você já entendeu, no inglês eles invertem. Então, ao invés de ser what a place, magical, amazing, profound, é what a magical, amazing, profound place. Eles invertem. Então, o place vem aqui no final da frase. What a magical, que mágico, amazing, incrível, profound, profundo place. And to go there, what a magical, amazing, profound place. E ir para lá, que lugar mágico, incrível e profundo. Então, ele está elogiando o deserto do Saara. So, for me to be in a John Wick suit. Então, para mim, estar em um terno do John Wick, que ele estava atuando. So, for me to be in a John Wick suit. Então, para mim, estar em um terno do John Wick. Então, so for me. Então, para mim, to be, para mim estar em um John Wick suit, terno do John Wick. Suit é terno. So, for me to be in a John Wick suit. Então, para mim estar em um terno do John Wick. Aqui ele fala
estar em um terno do John Wick porque o papel do John Wick, ele sempre tá de terno. Então é esse o sentido aqui dessa frase. So, for me, to be in a John Wick suit. Então, para mim, estar em um terno do John Wick, playing John Wick, atuando como John Wick, playing John Wick, atuando como John Wick. Playing pode ser jogando, brincando ou atuando. Atuando. Caramba. Como é que se escreve atuando? Acho que é assim. Foi certo. Playing. Como talvez você já saiba, no inglês a mesma palavra tem vários significados. Por isso é importante você entender pelo contexto da frase, pelo contexto do texto, pelo contexto daquilo que a pessoa está falando. Então fica muito mais fácil de você aprender inglês desse jeito se você entende pelo contexto. Porque se você for aprender palavra por palavra, separado, como é que você vai aprender todos os significados de get? Deve ter, sei lá, 50 significados. Eu não sei. Tem muito significado. Então é muito melhor você entender pela frase, pelo contexto, ao invés de ficar traduzindo ou tentando entender palavra por palavra, senão você vai se confundir. Então sempre aprende pelo contexto, sempre entende pelo contexto, para ficar mais fácil de você aprender inglês. Então, playing, atuando ou atuando como John Wick, atuando John Wick ou atuando como John Wick. Então, para ele, tá num terno do John Wick, atuando como John Wick, playing John Wick. Walking in those sand dunes was a moment of my life. Andando naquelas dunas de areia foi um momento da minha vida. Walking in those sand dunes was a moment of my life. Andando naquelas dunas de areia foi um momento da minha vida. Deixa eu aumentar um pouco o bloco de notas para caber tudo. Aqui, walking. Walking, andando. Walk, o verbo é walk, to walk. Aqui é andar. Walk, to walk, andar. E walking é o gerúndio, que é o ing aqui no final. Andando ou caminhando. É o mesmo significado. O ing no final das palavras é o nosso indo, ando, nas palavras em português. Walking in those. In those, naquelas, ou em essas, mas a gente fala naquelas, walking in those, naquelas, sands, areia, sands, dunes, dunas de areia, sands, dunes, dunas de areia, dunes significa dunas, sands, dunes, dunas de areia, são aquelas montanhas de areia no deserto, se chama sands dunes, ou dunas de areia. Walking in those sands dunes, andando ou caminhando naquelas dunas de areia, porque no filme tem uma cena que ele está andando nas dunas de areia procurando algum lugar lá. Walking in those sands dunes, aqui ele está descrevendo a cena pro entrevistador. Walking in those sands dunes, andando naquelas dunas de areia. Foi um moments of my life, momento da minha vida. Andar naquelas dunas de areia foi um momento da minha vida. Andar naquelas de areia atuando como John Wick foi o momento da vida dele. É esse o sentido. Então, esse é o final da entrevista, esse é o final do texto de hoje. E agora a gente vai ver como você coloca em prática para daqui a uma semana você está entendendo praticamente todo essa entrevista, esse pedaço dessa entrevista do Keanu Reeves. Então, vamos lá. Para você aprender é muito fácil. Tudo que você precisa fazer é ouvir e ler. Então você vai ouvir, você vai baixar o áudio e o PDF em MP3 e o PDF aqui da aula. Vai estar tudo separado, vai estar o texto em inglês, o texto em português, depois a frase por frase separado, que nem está aqui nos slides. Frase por frase, uma embaixo da outra. E no final do PDF também vai estar só em inglês para você praticar. Então você vai ouvir e ler a transcrição em inglês, somente em inglês, o português só para você, caso você não lembre alguma parte da aula, você vai lá, compara, faz a comparação com o português, inglês e português, e depois você esquece o português, você fica só no inglês. Então você vai ouvir e ler pelo menos 15 vezes por dia, deve ter uns 40 segundos, coisa do tipo, então você pode fazer isso muitas vezes por dia. Quanto mais, melhor, no mínimo 15, mas quanto mais você conseguir, melhor. E você também vai ler só a transcrição do áudio, o áudio da entrevista aqui,
do Keanu Reeves muitas e muitas vezes. Então, quando você estiver no ônibus ou na academia, qualquer lugar que você puder colocar o fone de ouvido e ouvir, você vai e faz isso. Não tem um mínimo, mas quanto mais você puder fazer isso, melhor, mais rápido você vai aprender. E você também vai somente ler a transcrição do áudio, que é em inglês, somente em inglês. Então, quando você não puder ficar ouvindo, você só lê. E quando você não puder ler, você só ouve. Mas também você tem que fazer os dois ao mesmo tempo para você conseguir acompanhar e entender o que ele está falando. Então você vai fazer isso o máximo de vezes que você puder. Você vai ouvir e ler, você só vai ler e você também só vai ouvir. No mínimo 15 vezes por dia. E você vai fazer isso durante 5 a 7 dias. Depois disso você pula para outro material. Você não vai entender 100%. Principalmente se você estiver começando a aprender inglês, você vai entender mais ou menos uns 70%, e você pula para outro material. Quanto mais você estudar, mais rápido você vai aprender. Mais inglês vai ter na tua cabeça. Quanto mais diálogos, mais textos você estudar, mais inglês você vai ter na sua cabeça. Então você faz tudo isso durante 7 dias, pula para outro material. Então é isso, essa foi a aula de hoje. Se você não baixou ainda o material na descrição do vídeo, vai lá e baixa. Se você ainda não se cadastrou na minha lista de e-mail para você receber as aulas no seu e-mail, você vai lá e se cadastra também. E também, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado dos novos vídeos. E é isso. Também não esquece de curtir a aula. Então é isso e até a próxima aula.